uma simples lata de caranguejo. Quem diria que ela esconderia uma mensagem secreta, uma passagem para um mundo de contrabandistas, perigos e a descoberta de um capitão à beira da destruição? Essa é a faísca que acende uma das maiores aventuras de Tintim, o caranguejo das tenazes de ouro. A história foi criada pelo gênio belga Hergé e lançada em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial. Hergé queria usar a jornada de um jovem repórter destemido para expor as sombras do mundo adulto, a corrupção, a ganância e o crime organizado, que operam bem debaixo dos nossos narizes. Ele não estava apenas desenhando uma aventura, estava pintando um retrato sombrio e realista da natureza humana. Mas Hergé tinha um plano ainda mais ousado. Ele queria introduzir um personagem que fosse o completo oposto de Tintim. Não um herói perfeito, mas um homem quebrado, afundado no álcool, atormentado por seus próprios demônios, mas que ainda guardava uma fagulha de honra no fundo da alma. E assim, com uma garrafa de uísque na mão e uma tempestade de palavrões na boca, nasceu o inesquecível Capitão Haddock. Nessa trama, os personagens são espelhos de grandes ideias. Tintim, com sua curiosidade incansável e seu senso de justiça inabalável, representa a esperança e a coragem de fazer o que é certo, não importa o custo. Já Haddock é o retrato da fraqueza humana, da forma como as dificuldades e os vícios podem nos aprisionar e nos transformar em fantoches. E os vilões? Eles não são apenas bandidos comuns. Eles simbolizam as redes criminosas invisíveis, as organizações poderosas que controlam tudo nos bastidores, manipulando pessoas e destinos para seu próprio lucro. Tudo começa quando Tintim investiga o estranho desaparecimento de um homem, e a única pista é uma inofensiva lata de caranguejo. Mas quando ele a abre, não encontra comida. Encontra um pedaço de papel enrolado com letras e números misteriosos. E no rótulo da lata, ele vê um símbolo que vai assombrá-lo. Um caranguejo com garras douradas, as tenazes de ouro. Cada pista que Tintim segue o arrasta para um perigo ainda maior. Ele rapidamente percebe que este não é um crime isolado, mas sim a ponta de um iceberg gigantesco. Existe uma rede de contrabando vasta, silenciosa e extremamente violenta operando nas sombras, e ele acabou de tropeçar nela. O primeiro confronto não demora a acontecer. Homens misteriosos tentam silenciá-lo, não com palavras, mas com força bruta. Começam as perseguições por becos escuros, os empurrões em ruas movimentadas, as ameaças veladas que prometem dor. Tintim apanha, cai no chão, sente o corpo doer, mas sua determinação só aumenta. Ele não recua 1 centímetro. A situação escala quando o perigo atinge seu fiel companheiro. Milou quase é capturado pelos criminosos. E nesse momento, vemos um lado diferente de Tintim. A curiosidade dá lugar à fúria. Ele reage com uma velocidade e uma força surpreendentes. A violência é rápida, confusa e brutal, mostrando que, para proteger quem ama, Tintim é capaz de tudo. Seguindo as pistas, Tintim consegue se infiltrar no navio que parece ser o centro de toda a operação, o cargueiro Caraboudjan. A atmosfera a bordo é sufocante. Tudo é escuro, enferrujado e opressor. O ar é pesado, carregado com um cheiro de ferrugem, sal e algo mais, o cheiro do medo e do crime. Cada rangido do metal parece um grito de socorro. É aqui, no coração sombrio do Caraboudjan, que encontramos pela primeira vez uma figura lendária. Vestindo seu casaco azul marinho, o boné de capitão, e ostentando uma barba escura e desgrenhada, surge o Capitão Haddock,
Mas este não é o herói que conheceremos. Ele está bêbado, com o olhar perdido, completamente manipulado por sua tripulação. Ele é o capitão do navio, mas não passa de um prisioneiro em sua própria ponte de comando. O alcoolismo é a corrente que mantém Haddock acorrentado. Sua tripulação, liderada pelo imediato Alan, o mantém sob controle, fornecendo um fluxo constante de álcool. Ele bebe sem parar, garrafa após garrafa, e cada gole o afunda mais na névoa da embriaguez, afastando-o da realidade, da sua responsabilidade e, o mais triste, da sua própria honra. Ele é um fantasma cambaleante no seu próprio navio. Se você gosta de histórias clássicas contadas com essa intensidade, analisando cada detalhe, deixe seu like e se inscreva no canal agora. Você não vai querer perder a continuação desta jornada. O verdadeiro vilão a bordo é Alan, sempre vestido com roupas escuras, com uma postura arrogante e um olhar cruel. Ele é a personificação da maldade. Alan não precisa de armas sofisticadas. Ele usa a violência psicológica e física para dominar. Ele ameaça, agride e controla o navio e seu capitão com um punho de ferro. E então testemunhamos uma das cenas mais difíceis da história. Haddock, em um momento de sobriedade confusa, tenta dar uma ordem, mas é brutalmente humilhado por Alan na frente de todos. Ele é empurrado, insultado, desacreditado. Ele apanha sem reagir, com o olhar vazio de um homem que já desistiu. Escondido, Tintin observa tudo e entende a verdade terrível. O capitão não é um vilão. Ele também é uma vítima. É nesse momento que a aliança improvável começa a se formar. Tintin confronta Haddock sem rodeios. Ele joga a verdade na cara do capitão. Mostra que ele está sendo usado, que seu navio foi transformado em um ninho de criminosos, que sua honra foi roubada junto com sua sobriedade. Haddock hesita. A névoa do álcool e da autopiedade é densa, mas as palavras de Tintin são como um raio de luz. Algo, uma pequena chama de seu antigo eu, desperta dentro dele. A reviravolta começa. Pela primeira vez em muito tempo, Haddock tenta resistir ao álcool. A luta não é contra os vilões, mas contra si mesmo, e é uma batalha agonizante. Seu corpo treme, sua mente grita pela bebida. Ele sente dor física, mas também a dor da raiva e da vergonha por ter se deixado chegar a esse ponto. A verdadeira guerra, agora, é interna. Enquanto Haddock luta contra seus demônios, Tintin não perde tempo. Ele explora o navio e finalmente encontra as provas irrefutáveis do contrabando. Caixas e mais caixas de opio escondidas dentro de latas de caranguejo. O símbolo das tenazes de ouro está em tudo, marcando a mercadoria da morte. Mas a descoberta tem um preço. Os vilões percebem a traição de Haddock e a presença do intruso. O jogo muda. Tintin não está mais investigando. Ele está sendo caçado. Começa uma perseguição desesperada pelos corredores escuros e claustrofóbicos do Caraboljan. Ele corre, se esconde em porões sujos, apanha novamente, mas continua lutando para sobreviver. O clímax desta primeira parte é explosivo. Vendo Tintin em perigo e alimentado por uma nova fúria, Haddock explode. A vergonha se transforma em raiva e a raiva se transforma em ação. Ele finalmente enfrenta Alan. A luta é intensa, um choque de vontades. Trocam golpes, empurrões, gritos. Não há nada gráfico, mas a tensão é máxima. É a luta de um homem para recuperar sua dignidade. No meio do caos, o navio é esquecido. O leme é abandonado. O Caraboljan, essa imensa fera de metal, agora segue sem rumo, à deriva em um oceano perigoso,
com uma batalha violenta acontecendo em seu convés. O perigo é total, e o episódio termina aqui, no auge da tensão, deixando nosso coração acelerado. A aliança foi selada no fogo e na fúria. Tintin e Haddock, o jovem herói e o capitão quebrado, agora estão ligados pelo destino. A caçada ao caranguejo das tenazes de ouro apenas começou, e a jornada para desmascarar essa rede criminosa promete ser ainda mais perigosa. Fique ligado para a parte 2. Obrigado por assistir e até a próxima.